quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 50 e 51. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 50. Quero compartilhar algo que Deus ele colocou em meu coração, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Somente até aqui, vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, eu te agradeço, ó Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui nesta manhã, mas eu te peço que não seja eu mais falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a palavra que for semeada agora produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos, Senhor, toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e fica conosco, Senhor, neste momento, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Antes de eu entrar neste versículo, quero explicar ali quando começou o tabernáculo. Quando o povo saiu do Egito, antes de eles chegarem na terra prometida, eles estavam no deserto, ali próximo do Monte Sinai. E Deus mandou o povo fazer uma parada e pediu para que Moisés subisse ao monte. E quando Moisés ele subiu ao monte, ali Deus ele abriu os céus para Moisés. Deus mostrou cada coisa que havia nos céus, a sua forma. E Deus ele falou: olha, Moisés, observa muito bem as formas que você vê do céu, porque eu quero que você faça uma réplica na terra, com as mesmas medidas, né? Da mesma forma. E aquilo que Moisés ele trouxe foi o tabernáculo, ou seja, uma cópia do que havia no céu, na terra. Porque o desejo de Deus sempre foi trazer o reino dele para a terra. É por isso que Jesus ele diz para nós orarmos ao Pai, pedindo que a vontade dele seja feita, que venha o vosso reino e seja feita a tua vontade. Porque sempre foi o desejo do Pai trazer o reino dele dos céus para a terra. E quando Deus ele falou: olha, Moisés, faça o tabernáculo conforme tudo aquilo que eu te passei, e você vai colocar ele no meio do meu povo. O tabernáculo, irmãos, ficava no centro, porque ficavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e 3 tribos ao oeste. E no centro ficava o tabernáculo, ali mostrando que Deus estava habitando no meio do povo dele. Irmãos, é o desejo de Deus habitar no nosso meio. Para você ver o desejo de Deus, Deus ele é tão grande, ele não precisaria disso, mas é o desejo dele estar conosco. Por isso que Jesus ele diz: não vos deixarei, jamais vos desampararei. Por isso que Jesus ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, o único Deus na terra é aquele que diz que está conosco todos os dias. Se você for em qualquer outra religião, Deus é algo separado deles. Qualquer outra religião, o Deus deles está muito longe deles, eles têm que atingir um nível de perfeição. Já o nosso Deus não, irmãos, ele veio morar conosco. Ele veio estar no nosso meio, e Jesus Cristo está presente aqui nesta manhã. Através do poder do Espírito Santo, ele está no nosso meio. E ali naquele tabernáculo havia 3 níveis, 3 áreas distintas. Primeiro era o pátio, né?
aonde ficava ali o sacrifício, o holocausto, a pia de bronze, para os sacerdotes lavarem as mãos. Ali eu aprendo que, primeiro, para entrar na presença de Deus é necessário sacrifício, porque não é de qualquer forma que você entra na presença de Deus, e sim sendo purificado com o sangue. Por isso que na entrada havia o holocausto, no pátio era sacrificado, porque para entrar na presença de Deus não é de qualquer forma. E depois do pátio havia o lugar santo, ali o lugar santo, onde havia os pães da preposição, havia o candelabro, havia o incensário, que somente o sacerdote podia entrar. Não era qualquer um que podia entrar no lugar santo, somente sacerdotes. Mas havia o terceiro lugar, que era o Santo dos Santos. Ali o que dividia o lugar santo dos santos era um véu, irmãos. Estava posto um véu, que quem estivesse no lugar santo não podia passar para o Santo dos Santos, porque ali estava a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, era algo tão sério, era algo para ser temido, porque diz que os filhos de Arão ali trouxeram fogo estranho e saiu fogo da presença de Deus e consumiu a eles. De tão santo que Deus é, não é de qualquer forma que se adentrava no Santo dos Santos, estava na presença de Deus, era com reverência, porque ali estava a arca de Deus. Ali no Santo dos Santos estava a arca de Deus. A gente imagina às vezes que é gigante a arca. Não, era algo pequeno. A arca de Deus ele era 70 centímetros de comprimento, 70 centímetros de altura, era 1,10 de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Era algo pequeno, não era algo muito grande. Dentro dela estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos mandamentos, e estava o maná dentro da arca. Mas em cima da arca havia o propiciatório, que para mim o propiciatório, acho que é uma das partes mais importantes de tudo aquilo que Deus ele revelou para Moisés, porque no propiciatório era a tampa da arca, mas só que ela deveria ser feita, a tampa deveria ser feita de ouro puro, né? A tampa era ouro puro, e em cima da tampa ficava os querubins. E se nós estudarmos o que é querubim na palavra, ele significa os anjos que são portadores da glória de Deus. Irmãos, os anjos que carregam Deus, os anjos que estão abaixo do trono de Deus, são os querubins. Para você ter ideia, Satanás era um querubim ungido, dada a importância que Satanás tinha no céu, porque eles são anjos que guardam a presença de Deus. Quando Ezequiel ele viu os querubins no templo saindo, é porque eles estavam levando a presença de Deus embora. Quando Ezequiel contemplou, e já imaginou, irmãos, a gente imagina que anjos têm a cara bonitinha, rosadinha, mas esses querubins, quando Ezequiel viu, ele tinha 4 faces, cara de homem, cara de boi, cara de águia e cara de leão. Já imaginou? É uma coisa diferente de se ver, mas esses eram os querubins, e eles deveriam estar, irmãos, em cima da arca, como aqueles que portavam, que guardavam a glória de Deus. E eu acho interessante a forma que eles eram colocados. Cada um era colocado numa extremidade da tampa, um em cada extremidade voltado para o meio. Mas só que eles eram feitos de ouro batido. A tampa era ouro puro e os querubins eram ouro batido. E só que quando eles estivessem voltados para o meio, eles não poderiam estar olhando para si, porque eles eram feitos de ouro batido. Então eles perceberiam as suas imperfeições. Os querubins, quando estivessem no meio da arca, eles não poderiam estar olhando para cima, porque eles estavam diante da presença de Deus, e Deus, ele resiste aos soberbos. Os anjos, os querubins, quando eles estavam voltados um para o outro, eles deveriam estar olhando para baixo, para a tampa.
para o ouro puro. E quando eles olhavam para o ouro puro, manifestava a glória de Deus no meio deles. Irmãos, ali está nos ensinando o que é um culto, o que é uma adoração a Deus. Quando você for vir adorar a Deus, não venha de qualquer jeito, não venha de qualquer maneira, não venha com orgulho, porque Deus abate aquele que é orgulho. Quando você vier adorar a Deus, não fique olhando para o teu irmão, que com certeza você vai ver imperfeição nele. Mas quando você vier adorar a Deus, irmão, seja de cabeça baixa, olhando para Jesus, porque quando você olha para Ele, a presença dEle se manifesta na tua vida, se manifesta na nossa vida. É por isso que Ele disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ali eu manifestarei a minha presença. É olhar para Jesus. Você pode ver os sacerdotes, os fariseus, os saduceus da época de Jesus, não reconheciam Jesus, sabe por quê? Não tinham humildade, não dobravam o pescoço, era dura cerviz, eram orgulhosos, e eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam contemplar Jesus, porque só consegue contemplar a grandeza de Deus sendo humilde diante dele. E aquele era o santo dos santos, que todos, eu imagino que todos os sacerdotes desejavam estar na presença ali. Mas só que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava o santo dos santos. Ele adentrava com o sangue de um cordeiro e derramava sobre a tampa. Ali fazia a propiciação. Deus, ele aplacava a sua ira, porque o sangue de animais não podiam apagar o pecado. Ele aplacava a ira de Deus contra o seu povo, porque Deus é um Deus santo, e permitia que Deus continuasse morando com o seu povo. Isso era feito de ano em ano. Então, por isso que Jesus, ele teve que vir à terra, tomar forma de homem, tomar um corpo de carne, se fazer como nós, irmãos, e ser sacrificado lá na cruz. Quando Jesus Cristo, ele padeceu lá na cruz, ele estava se oferecendo em sacrifício por mim e por você. Ele estava fazendo essa propiciação. Jesus Cristo, quando ele sofreu por nós, irmãos, não foi qualquer morte, não, porque eu já ouvi pessoas, até grandes pensadores, dizerem: Jesus foi um grande pensador, Jesus foi um grande filósofo, mas falhou no final, porque morreu. E foi morto pelos seus próprios irmãos. Eu já ouvi gente falar isso, mas Deus não falhou não, irmãos. Lá na cruz ele estava levando o nosso pecado, lá na cruz ele estava levando a nossa vergonha, porque desde Adão, irmãos, o homem se separou de Deus, o homem se afastou de Deus através do pecado. Mas lá na cruz ele estava levando os nossos pecados, ele estava levando as nossas transgressões, ele estava levando as nossas enfermidades. E diz a palavra de Deus aqui em Mateus 27:50, que ele disse, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Jesus ali, quando ele pede água e eles dão vinagre a ele diz, está consumado. Isso no Evangelho de João ele fala. Jesus, ele diz, Pai, está consumado. A obra já está acabada. E naquele momento, irmãos, diz que ele curva a sua cabeça, entrega o seu espírito, porque a morte não poderia vencer o nosso Jesus. A morte não poderia tomar a vida de Jesus. Não, Jesus é que deveria entregar a sua vida por si próprio, porque só pode morrer aquele que tem pecado. Quem não tem pecado não pode morrer, porque o salário do pecado é a morte. Como que ele vai receber o salário do pecado se ele nunca pecou? Então ele não poderia morrer, ele entregou a sua vida por mim e por você.
E lembra que eu disse que o tabernáculo foi feito figura daquilo que há no céu? Jesus, ele adentrou no Santo dos Santos, lá no céu, com o seu sangue. Ele adentrou lá no céu, quando ele diz, está consumado, e entregou o seu Espírito. Ele entrou lá no céu, no Santo dos Santos, como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, dizendo, olha, Pai, aqui está meu sangue que eu estou comprando, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, aqui está meu sangue que eu paguei o preço por eles, pela vida deles, aqui está, Pai, o sangue da redenção, o sangue que purifica o pecado. Irmãos, naquele momento eu imagino, é uma conjectura minha, irmãos, porque sacrifício, no hebraico é korban, sacrifício é korban, mas se nós formos olhar a raiz da palavra korban, é karov. Karov é aproximar-se, estar perto. Então sacrifício, sem sacrifício, não há aproximação. Sacrifício significa aproximar-se. Então quando Jesus entrou no Santo dos Santos com seu sacrifício, Jesus estava dizendo para Deus, Pai, agora nós podemos nos aproximar do nosso povo. Agora nós podemos nos aproximar dos nossos filhos. Então imagina, irmãos, Deus, ele descendo dos céus e vindo na terra, porque diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam por tanto poder que havia na terra. Na Bíblia fala até que foi um espetáculo, né? Foi um espetáculo. Imagina a terra tremendo, irmãos, o próprio Deus descendo lá no Santo dos Santos da terra e rasgando o véu de cima a baixo, dizendo, hoje não há mais separação, não vai haver mais separação da minha presença e do meu povo, porque o preço já está pago, o preço foi pago, por isso que Deus, ele rasgou aquele véu que separava, porque a presença de Deus não ficaria mais só naquele templo, a presença de Deus sairia daquele templo, iria para dentro dos nossos corações, a presença de Deus, por isso, irmãos, que o maior milagre é Deus morar dentro de você hoje, através do poder do Espírito Santo, e tudo isso foi feito pelo sacrifício de Jesus. Irmãos, já imaginou que milagre? Jesus, ele diz, olha, eu e o Pai viremos morar em vocês, faremos morada em vocês. Irmãos, já imaginou que milagre? A presença de Deus que ficava no Santo dos Santos, que todo mundo tinha medo daquela arca, agora mora dentro de você. É por isso que hoje ninguém acha essa arca. Ninguém acha essa arca, porque não precisa mais dela aqui na terra, precisa é que você abra o teu coração para a presença de Deus morar dentro dele. É somente o que nós precisamos é abrir o nosso coração, porque o preço está pago. É isso que eu digo, irmãos, é sacrifício. Jesus, ele entregou tudo. Ele entregou a sua vida para se aproximar de nós, para estar perto do seu povo. E esses dias eu estava orando e o Espírito Santo me disse algo que me marcou. Ele diz, olha, as pessoas gostam hoje de ouvir que Deus me ama, me ama, me ama. Já percebeu o tanto de louvor que tem falando que Deus me ama? É uma verdade, é. Mas a maior prova de amor, irmãos, que Deus, ele nos mostra o quanto ele nos ama, é lá na cruz. É quando nós olhamos para a cruz. Mostra que Deus, ele entregou tudo o que ele tinha para estar perto de mim e de você. Isso é a maior prova de amor. E o Espírito Santo me diz, olha, muitas pessoas querem ouvir que Deus ama elas, mas elas querem continuar no pecado. Querem continuar pecando. Irmãos, mas agora é a nossa hora de provarmos o nosso amor para com Deus. Sabe como? Tomando a nossa cruz todos os dias.
sacrificando a nossa vontade todos os dias, os prazeres carnais, os prazeres da carne, sacrificando para estarmos perto de Deus, para nos aproximar dele. Tudo que ele podia fazer para estar perto de nós, ele fez. Agora nós não podemos continuar fazendo como Adão fez, se separando, fugindo de Deus. Nós precisamos nos aproximar dele. E para a aproximação é necessário sacrifício. Por isso que aquele jovem rico diz: Senhor, como faz para eu herdar a vida eterna? Eu disse: olha, observa os mandamentos, né? Honra teu pai, tua mãe, isso e aquilo. Ele falou: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para o coração dele e vê Mamon morando dentro do coração daquele jovem. E diz: olha, falta-te uma coisa. Vende toda essa riqueza que você tem, doa aos pobres e vem para perto de mim. E vem me seguir. Irmãos, era um privilégio que aquele jovem estava recebendo. Vem para perto de mim, quem sabe ele poderia ser o próximo apóstolo. Mas ele, porque adorava Mamon, amava mais o seu dinheiro, ele se afastou de Jesus, ele se retirou triste. Irmãos, é a nossa vez de mostrarmos: Deus, eu quero estar perto de ti. É difícil, irmãos, mas é renúncia? Mas nós devemos renunciar. O que é mais fácil, permanecer uma noite inteira orando ou uma noite inteira vendo série? Eu já passei os dois. Teve uma vez que eu, com a minha esposa, né, falou: vamos assistir uma série? Nunca assisti uma série, nunca tinha assistido série. Aí, vamos. Eram acho que umas 11 horas, coloquei não está muito boa não, vou ver o segundo capítulo. Aí, segundo, terceiro, quarto, está tarde, mas eu estou muito curioso. Irmãos, foi indo, quando eu fui ver, já era 5 horas da manhã, eu falei: misericórdia. É 5 horas da manhã, eu estou aqui assistindo, estou sem sono ainda, com vontade de assistir mais. Aí eu falei: não vou mais assistir série. Série não é para mim, é muita perca de tempo. Irmãos, mas eu também já permaneci orando uma madrugada inteira. Eu falei: eu vou orar até o sol nascer. Pensa numa guerra. Pensa numa luta. Parece que o seu corpo vai desmaiar. Quando você fala: não, eu vou orar, os seus olhos vai fechando. Você fala: não, eu vou orar. Joga água na cara, mas o corpo ele não aceita. Por quê? Porque para nos aproximarmos de Deus é necessário sacrifício. E o nosso corpo não quer sacrificar as suas paixões, as suas vontades, irmãos, mas tem que ser desejo do nosso coração estar próximo dele. Irmãos, quantos jovens hoje, eu não ouço mais dizendo: olha, meu desejo é ser batizado com o Espírito Santo. Porque o entretenimento tem tomado o coração das pessoas hoje. As pessoas preferem viver longe de Deus, um evangelho somente filosófico, do que viver o evangelho. Irmãos, evangelho é experiência com Deus. Nosso Deus não é um Deus morto, nosso Deus está vivo e está aqui no nosso meio, mas se nós não reagirmos em direção a Ele, Ele nada pode fazer, porque tudo que Ele podia fazer, Ele já fez para estar próximo de você. Ele está aqui, agora você precisa buscar Ele nesta manhã. Vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, te agradecemos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Sabemos, ó Senhor, meu Deus eterno, que o Senhor veio tabernacular, o Senhor veio morar conosco, o Senhor veio morar dentro dos nossos corações. Senhor, meu Deus eterno, mas meu coração arde de desejo pela Tua presença. Eu quero mais, Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero estar mais próximo de Ti. Senhor, meu Deus eterno, eu renuncio o mundo. Eu sacrifico, Senhor, as paixões deste mundo. Senhor, meu Deus eterno, toda a vontade deste mundo eu renuncio, porque eu quero viver na Tua presença. Eu quero renunciar, ó Senhor, meu Deus, tudo que não Te agrada. Senhor, meu Deus querido, porque eu quero estar perto de Ti. Senhor, eu quero tomar a minha cruz todos os dias e Te seguir.
seguir a tua vontade, fazer o teu querer, ó Senhor querido, é o que nós clamamos por tua presença. Senhor, meu Deus eterno, participar, eu quero estar, Senhor, nas bodas do Cordeiro. Senhor, meu Deus, assentar na mesa contigo, ó Senhor. Eu quero estar perto da tua presença. Esse é o nosso maior desejo. Nos ajude a renunciar, Senhor, o pecado. Nos ajude a renunciar o mundo. Nos ajude, ó Senhor, a morrer para este mundo e estar vivo para ti. É o que nós te pedimos, te engrandecemos e te adoramos para todos sempre. Amém.